Estamos numa série de vídeos falando sobre arquétipos e estamos falando sobre a força e sobre todos os arquétipos que envolvem a definição de força. Hoje falaremos sobre a sombra pessoal e seu lado negativo que tanto se manifesta em nós. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos. Seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Nosso trabalho está baseado no livro de Raju Banzhaf, A Chave Mitológica para Compreender a Estrutura Simbólica Oculta nos Arcanos. Para iniciar nosso contexto, vamos começar com o texto de Raju, onde ele vai falar um pouco sobre a sombra e entrar no lado negativo do ser. Ele vai dizer assim: naturalmente, é preciso coragem e força para confrontarmos a sombra, pois nela encontramos final uma parte forte e desconhecida de nós mesmos. Nisso está um aspecto importante do processo de amadurecimento, em que podemos aprender algo essencial sobre nós mesmos. Na verdade, todo ego possui a destreza especial de se colocar sem problemas sob a luz totalmente favorável, a menos que diz respeito à comparação com o grupo. Pessoal, aqui, começando nossa interpretação, é muito fácil a gente ver hoje que as pessoas que colocam suas vidas no Instagram, seus cafés da manhã, seus almoços, suas roupas, coloca sempre uma vida perfeita. Nunca você vê essa pessoa numa posição de dificuldade. A verdade sobre suas vidas pessoais quase sempre é uma incógnita, uma coisa oculta. Ninguém consegue entender. E ele vai continuar assim: é surpreendente observar como até mesmo os mais desagradáveis patifes e os piores criminosos conseguem facilmente fazer isso. Sim, podemos compreender que toda pessoa nas redes sociais, ela quase sempre vai fazer o máximo para parecer ter um caráter excepcional, uma pessoa impressionante. Mas na verdade, até mesmo os piores patifes, as piores pessoas podem fazer isso e esconder para debaixo do tapete ou atrás de um crime todo um padrão social que às vezes não é fruto de trabalho honesto como a maioria das pessoas fazem. Mas Raju quer estabelecer essa estrutura do ego. Vamos acompanhar essa montagem do pensamento dele para a gente ir compreendendo os aspectos saudáveis do poder e da força. Ele continua dizendo assim: quer se trate de um traficante sem consciência, de um tirano de sangue frio, um falido, fraudulento ou torturador sem compaixão, seu ego também não encontra problemas em desenvolver uma imagem surpreendentemente favorável de si mesmo. Isso que Raju está falando aqui é muito importante para a gente hoje em dia não acreditar em tudo que a gente vê. As imagens de uma rede social, hoje, imagens de pessoas de terno e gravata, com seus grandes carros, às vezes pode esconder coisas inimagináveis para a gente que trabalha, às vezes é honesto, tem que lutar para conseguir alguma coisa. E devemos também nos corrigir, pois o nosso lado sombra também irá tendenciar à imitação. Como eu já falei em outros vídeos aqui, a gente tende a fazer uma cópia, da outra pessoa. Isso é muito natural. O problema é que hoje as redes sociais estão sendo aquilo que a gente chama de diretriz, aquilo que leva a pessoa a ter esse tipo de comportamento, o da imitação. Raju vai continuar assim: atribuindo a culpa de todo o mal às outras pessoas, há motivos de força maior ou circunstâncias compulsórias. Ou seja, a pessoa que desenvolve esse ego, quase sempre, quando ela vai falar sobre sua incapacidade, sobre seus principais problemas, ela vai culpar outras pessoas. Quase sempre seu ego a torna a vítima. É aquilo que a gente chama de vitimismo. Raju continua: no entanto, enquanto uma pessoa se esforça unicamente em ficar na luz certa, ela segue, livre de toda crítica pessoal, um impulso ingênuo do ego. Não podemos encontrar a totalidade sem reconhecermos e aceitarmos que a sombra também faz parte dela. Então aqui, gente, ele vai estabelecer o seguinte: esses comportamentos, por mais ruins que sejam, a gente traz para nós a visão de nós mesmos, em que quando a gente diz o lado sombra, até mesmo esse criminoso tem e vai construir o ego e uma imagem favorável, que seja aceitável, Por mais patife e desagradável que seja, por mais frio
e tirando, como ele diz, né, a sangue frio, né, ou um falido, fraudulento, ou uma pessoa cheia de boletos, vai passar a imagem nas redes sociais de que tudo está bem, de que é como se ela tivesse um quarto cheio de ouro, vamos dizer assim. Nunca vai transparecer a real problemática da pessoa, e isso é a sombra dela. Reconhecemos também em nós esse poder da sombra para que a gente não possa cair nisso. Mas vamos construindo o pensamento aqui para que você possa, neste curso, compreender exatamente toda essa potencialidade da força negativa chamada sombra na nossa vida. Não podemos encontrar a totalidade sem reconhecermos e aceitarmos a sombra. Também faz parte dela. Para alguns de nós é relativamente fácil fazer isso, quando se trata de figuras de sombras gigantescas, pois o ego pode até sentir orgulho e confessar ter também um lado mau e pode ser, por exemplo, um temido fomentador de guerra, um terrível assassino em massa ou um horrível ditador. Nos livros de história, essas pessoas sempre terão muito lugar do que as corajosas e boas. Aqui ele começa já fazendo o que a gente estava começando aqui a comparar. Uma pessoa comum, boa, e essa pessoa que a gente está falando. Essa pessoa, devido ao seu ego, para quem acredita nesse ego dessas pessoas, são pessoas que geralmente querem ter talvez essa mesma imagem, esse mesmo poder. E o problema disso é que quando essas pessoas alçam esse poder, elas acabam jogando o seu lado que está escondido, seu lado sombra, né? Esse lado sem compaixão, esse lado horrível de si, nas ações que ela faz. Então, quando ela fica um chefe, ela é capaz de destroçar a outra pessoa. Ao corrigir a outra pessoa, ela é capaz de humilhar a outra pessoa. Então, aquele ego é forte. E aquela pessoa alcançou aquela posição de destaque. E depois, aquela pessoa boa e corajosa, às vezes, do dia a dia, não consegue alçar aquilo. É o que a gente sempre diz. Quando o bom não faz nada, abre espaço para que o mal assuma a posição. Porque o ego dessas pessoas que são más, vamos dizer assim, fazem com que elas queiram esses postos de liderança. No fundo, a maioria, não todos, né? Não dá para generalizar. Vamos dizer assim que uma minoria tem esse esforço justamente para submeter os demais às suas próprias vontades, para justamente diluir seu complexo de inferioridade na posição que tem, machucando outras pessoas. E isso tudo está nesse lado sombra que a gente está trabalhando aqui. Raj vai dizer, mas muito mais desagradável torna-se a interação da sombra para a maioria de nós, principalmente quando temos que admitir para nós mesmos as mesquinharias banais, constrangimentos nos quais nos envergonhamos até os ossos e esperamos que ninguém nos pegue em flagrante. Ele fala do tirano, do homem mau, mas aqui ele vai entrando nessa pessoa comum, no qual nós somos, em que a gente tem o nosso lado sombra, nossos pensamentos, e tudo bem, pois todos têm. A primeira coisa que você tem que entender é que todo mundo tem seu lado sombra. Então, não se envergonhe do seu. A grande questão é ter esse diálogo interno para ir se moldando. Por que eu penso assim? Por que eu gostaria de fazer isso? Para quê? Onde eu chegaria com isso? Porque a gente imagina, às vezes, essas coisas que se alguém assistisse a nossa imaginação, nós morreríamos de vergonha. Mas, no fundo, a grande questão é aquela montagem cerebral de imagem tem um significado. E por que aquilo surgiu? Por que existe aquilo na nossa mente? O que aquilo quer compensar? Quase sempre toda a imaginação de força quer simbolizar uma imaginação interna que corresponde a uma fraqueza da gente. Essa imagem ela tem uma função muito importante para fazer a gente achar a nossa fraqueza. E isso é muito importante, que a maioria das pessoas não consegue pegar esse detalhe. Continuando. É difícil reconhecer que não é o vizinho, mas nós mesmos que somos o covarde, o ladrão vulgar, o mentiroso maldoso,
o mísero e pequeno filisteu, o traidor desavergonhado, o intrigante, nojento, simplesmente um verme mentiroso, sem caráter, acomodado. Reconhecer que temos todos os desejos, cobiças, vícios e fraquezas que gostamos de imputar aos outros, para condená-los hipocritamente. Aqui, dispensa toda a explicação que eu falei antes, porque ele mesmo já coloca aqui. Em graus e níveis diferentes, gente, todos nós temos defeitos, fraquezas, vícios, cobiças, desejos, tudo bem. Nós sabemos que a maioria das coisas que passam pela cabeça da gente, a gente não as executa. Mas, às vezes, a gente também tem aquela coisa no ego de passar a uma santificação em nós mesmos. Acho que é muito mais bonito a gente reconhecer as nossas sombras. Você pode não ser acomodado, mas você pode ter cobiça. Você pode não ter vício, mas você pode ter fraqueza. Você pode não ter desejo, mas você pode imputar aos outros. Cada um tem alguma coisa dentro de si, que existe uma hipocrisia. Agora, cabe a nós irmos diluindo isso na nossa sopa interna para que a gente possa tornar isso mais agradável, a nossa vivência mais agradável, o nosso ego, projetá-lo a força e poder do lado correto. Porque grande parte do que é construído na vida das pessoas, muitas vezes é uma forma reativa, em que eu sofro, então eu luto para vencer, me tornar chefe, para suplantar e destruir aquilo que me causou o mal. O bom poder, a boa força é aquela que você sobe e ali naquela posição você consegue ajudar os demais, você consegue colaborar mais. Então, existe o lado bom da força que a gente está trabalhando aqui. Continuando. Reconhecer que nem de longe somos tão nobres, prestativos e bons como gostamos de pensar que somos. Tudo isso é muito mais difícil mesmo. Pontuando aqui, que ele vai colocar que aquela imagem de santo que eu acabei de falar antes, Ele cita outras palavras, mas é a mesma coisa. Aquela imagem de que somos bons, não, nós somos bons, e quando na verdade não somos tão bons assim. Mas podemos ser essa pessoa boa? Construir esse personagem? Sim, podemos. Aliás, é o ideal. E o estudo, ele tem como objetivo principal, ao falar de sombra, justamente diluir isso, fazer você se conhecer e você entender que existe diferença de um poder e força reativo, mal, que dá livre expansão para suas atitudes negativas, e tem a força e o poder do bem, que pode fazer com que você, ao estar nessa posição de força e poder, ajudar outras pessoas, poder perdoar pequenos defeitos de outras pessoas que erram na sua frente, quer seja um funcionário que está subordinado a você e ele comete um ato errado ali, você consegue perdoá-lo, corrigi-lo, ao invés de dispensá-lo e demiti-lo. Então você tem todo um poder nas suas mãos que justamente o nível de bondade que você tem pode ser e ajudar outras pessoas. Ele continua. A forma viva precisa de sombras profundas para fim de revelar sua realidade plástica, diz Jung. Sem as sombras, ela fica reduzida a uma ilusão bidimensional, ou então uma criança mais ou menos bem educada. Em outro ponto, ele diz: será que o fato do homem permanecer eternamente infantil pode ser um ideal? Ou de ele viver na cegueira total sobre si mesmo, jogando sempre no vizinho a responsabilidade por tudo o que lhe desagrada e atormentando-o com os seus preconceitos e projeções? São palavras de Jung aqui, tá, gente? E aqui já coloca muito nítido essa questão que seria que então a gente poderia viver como crianças inocentes a vida inteira. Ou a gente viver como essa pessoa que finge não ver nada e que a culpa é do governo, a culpa é do vizinho, a culpa é de todo mundo, nunca é da gente.
E aí ele vai ter um certo fechamento com o Jung aqui, né? Na verdade, nessa construção que está longe de terminar, viu, gente? Mas é necessário você compreender o poder e a força, porque você, no fundo, você quer estar com o arquétipo, certo? Para justamente emanar de você o verdadeiro poder e a força que nós falamos aqui. Raja vai continuar. No entanto, no centro do confronto com o mundo inconsciente da sombra, está o encontro com a sexualidade oposta interior. Como Jung demonstrou, o inconsciente do homem se comporta de uma maneira feminina, e ele o chamou de ânima. E o inconsciente da mulher se comporta de uma maneira masculina, e ele chamou de ânimos. Tá? Aqui só para vocês compreender. Tornar-se consciente dessa contraparte sexual interna, encontrá-la e aceitá-la, é parte essencial da jornada para o interior. Enquanto essa sexualidade opostas nos fascina fora nosso sexo oposto, naturalmente somos atingidos por ela. Porém, assim que tratamos de aceitá-la interiormente como nossa, inicia-se a crise. Um homem que encontra pela primeira vez seu lado feminino, até então oculto, primeiro o sente como fraqueza, como indefinição, covardia ou desamparo. Então, ele decide naturalmente permanecer durão. Nesse ponto do tempo, ele ainda não se deu conta que essa feminilidade interior o levará, por fim, a uma visão superior. E quanto mais fraco for o ego, mais será o medo de fracassar, e tanto mais acreditará que precisa agir duramente no mundo externo. Em vez de desenvolver firmeza interior, ele só desenvolve dureza exterior, por trás da qual esconde instabilidade interior e hipersensibilidade. Esse tipo de homem que se ofende com demasiada facilidade é capaz de extrema brutalidade apenas para compensar sua indefinição interior, em vez de aceitar seu lado feminino e, como resultado, amadurecer, ele tende a combatê-lo em toda parte. O legal disso aqui, gente, é que agora Jung coloca assim essa importância de tudo que a gente monta do lado externo é quase sempre um conflito que existe dentro de nós com justamente esse ponto que ele coloca aqui. Eu vou colocar de novo, né? Que o inconsciente do homem se comporta de uma maneira feminina ou inconsciente, e ele o chamou de ânima, e o inconsciente da mulher se comporta de maneira masculina, e ele chamou de ânimos. Um chama ânima e o outro chama ânimos, tá? Só para você entender. Daí vem toda essa construção que talvez, em graus maiores ou menores, cada um de nós tenha que entender esse ponto. E Rajo continua falando de Jung, né? Um famoso representante desse tipo de caráter é o herói grego Aquiles. Durante toda a vida foi apegado à mãe, a ninfa Tétis. Ela quis torná-lo imortal, mergulhando-o no rio do inferno. Stinge, que nome significa ódio, quando recém-nascido, mas o calcanhar por onde segurou e ficou desprotegido, exteriormente de dureza impiedosa, interiormente, porém, de extrema sensibilidade, muitas vezes amuado e rancoroso. Aquiles ficou conhecido como um dos guerreiros mais capazes, mas também como um dos mais cruéis na guerra de Troia. Assim, em vez de se unir à sua ânima, ele apareceu na figura da rainha das Amazonas, Penteceleia, e ele a matou. Foi então que ele se apaixonou desesperadamente por seu corpo morto e a violentou. Uau! Consequentemente, a sua história acaba mal. Permitiu que, à beira da Polixena, descobrisse o segredo do seu vulnerável calcanhar. Logo depois, foi vítima de uma conspiração. Sempre que o ego sonhar com uma vitória sobre a ânima ou ânimos, o perigo persiste. Por toda a imposição do ego, diz Jung, é seguida por essa imposição do inconsciente.
Agora, em graus maiores ou menores, tanto para você, homem ou mulher que está aqui hoje, gostaria que fizesse um comentário ou entendesse, colocasse aqui, né, Aquiles, né, como forma de que você chegou até aqui, para a gente compreender o tanto que é importante, em graus maiores ou menores, esse inconsciente feminino, ou no seu caso, mulher, inconsciente masculino. O tanto que isso está aí dentro, o quanto que isso é reprimido, de certa forma, e como que a gente pode trabalhar isso, né? Eu acho que é um dos caminhos para se desenvolver o poder e a força pessoal, né? Pelo menos é o que a gente consegue compreender aqui. Então, para nós concluirmos, vamos falar aqui, falou muito do Aquiles, né, do homem. Vamos falar agora da mulher, no caso aqui na visão de Rajo, né? Algo semelhante acontece com uma mulher que não está consciente de sua masculinidade interior e, em vez disso, a combate no mundo exterior, por falta de confiança na própria masculinidade, ou ela sente todo o masculino exterior tão ameaçador que precisa ser destruído, ou ela cai no total desamparo ou no papel de vítima. Então, ela entra em luta. Com não menos eficiência, com seu mundo interno masculino constantemente, como organização patriarcal nega à mulher uma expressão fraca e agressiva, e esta última a luta indiretamente que performa o papel clássico da mulher da sociedade patriarcal. Por outro lado, o primeiro tipo de mulher é descrito na psicologia junguiana como a mulher castradora, que castra o homem. Ao seu lado, o âmbito da masculinidade superior, a cabeça, ou da masculinidade inferior, o sexo. Ao constantemente silenciá-lo, subestimá-lo, tratá-lo como um garoto estúpido ou se afastando sexualmente dele. Este não é um comportamento consciente que possa ser visto como ruim ou mal intencionado, mas sim um comportamento imaturo, resultando da vivência inconsciente da problemática interior. Como o comportamento é imaturo e não maldoso, chegará um tempo em que a mulher precisará amadurecer e confrontar seu próprio inconsciente. Aqui ele já vai falar mais, né, que como a mulher, quando ela tem seu lado, tem esse combate com o inconsciente masculino, como externamente ela se torna castradora desse homem, né, tirando o poder dele, né. De repente a mulher pode fazer do homem um grande herói, um grande conquistador, através justamente desse seu cuidado, dessa sua companhia. Mas também ela pode destruí-lo, né? Ceifar tudo nele, a força de vontade, a capacidade de decisão, de força. Ela pode, às vezes, destruir tudo isso, como o texto coloca aqui. E vamos encerrando aqui o nosso estudo, colocando as últimas palavras de Rajo aqui. Essa problemática feminina tem uma certa correspondência com o mito de Hércules, que narra uma batalha mortal com a filha de Ares, Hipólita, outra rainha das Amazonas. Como o nono dos seus 12 trabalhos, Hércules tinha de trazer o cinto de Hipólita. Para isso, velejou para o país das Amazônias e deu um ultimato. Ele ordenou que o cinto, o sinal de domínio da linhagem, lhe fosse entregue. Na realidade, Hipólita estava disposta a entregar a Hércules, sem hesitação e voluntariamente, o símbolo de seu poder. Mas Hera, inimiga ciumenta de Hércules, não permitiu uma vitória tão fácil. Sob disfarce de amazona, ela induziu todas as outras guerreiras a atacarem o herói. Furioso com essa traição, Hércules matou a rainha, que na sua opinião havia faltado com a palavra. É pesado, né, gente? Os mitos nos ensinam muito sobre esses aspectos masculinos e femininos. Não sei se você sabia disso, né? Mas isso, na minha visão aqui, para a gente encerrar esse bate-papo, é uma das construções mais importantes quando a gente fala de poder pessoal, de desenvolvimento pessoal, em que a gente tem que trabalhar isso. Para a gente construir esse personagem na nossa vida, a gente tem que entender nosso lado feminino, nosso lado masculino e chegar numa conclusão de como a gente pode, de repente, estar agindo de forma diferente
em que a gente não castre esse homem, como sendo a mulher, né, não castre esse homem, e nós, homens, também possamos adoçar justamente esse lado feminino, fazendo com que ele se manifeste na mulher, sem se deixar que ela nos castre também, trazendo nossa masculinidade sempre à tona. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.